meus amigos e minhas amigas da TV Mar, canal 25. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Aquele encontro semanal, aquele programa onde nós procuramos trazer pessoas de expressão. Pessoas que têm um conteúdo para nos trazer e nos colocar o conhecimento de boas informações. Tenho sempre procurado fazer tudo isso em razão da honrosa audiência dos senhores e das senhoras. As audiências dos senhores e das senhoras, repito, são as razões maiores desses nossos encontros aqui. Hoje nós estamos trazendo um magistrado aqui das Alagoas, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado, um magistrado que também honraria e elevaria qualquer tribunal desse nosso imenso país. Um juiz daqueles que nós, como dizia Calmon de Passos, encontramos pelos corredores do fórum, cumprimentamos e chamamos de excelência. Estamos aqui com o nosso caríssimo Dr. Hélio Pinheiro, que vai conversar conosco sobre vários assuntos. Nós estamos no programando, inclusive, devido às suas funções, devido à sua dinâmica de vida, nós estamos programando fazer 2 entrevistas, 2 conversas com eles aqui. Mas para não perder tempo, eu queria logo lhe agradecer, doutor Hélio, a sua presença aqui, meu amigo Hélio, agradecer a sua vida aqui. Eu sei que você está em meio a muitos afazeres, mas você se predispôs a vir aqui bater esse papo. E eu quero dizer da honra nossa, minha e da direção da casa, da TV Mar, de você estar aqui conosco. Então eu queria logo deixar nossas câmeras e os microfones para uma primeira saudação aos nossos telespectadores. Pois não, doutor Jerônimo, eu primeiro gostaria de agradecê-lo por ter feito esse convite tão gentil para vir aqui participar do seu programa e confesso que estou imensamente feliz por estar aqui. Imensamente feliz por 2 razões. A primeira porque tenho a honra, o prazer, o privilégio de desfrutar de sua amizade. Somos amigos e isso me conforta muito. Ou seja, ser entrevistado por um amigo é sempre mais confortável do que ser entrevistado por uma pessoa que você não tem grandes relações, principalmente no caso como eu, que não tenho grande experiência nesse meio midiático. Mas não apenas por isso, estou feliz também porque eu sei que o seu programa hoje é uma realidade, é um grande sucesso no meio jurídico, mas não apenas no meio jurídico, na sociedade em geral. Eu ouço por aí todos comentarem, sejam meus colegas juízes, sejam advogados, servidores, enfim, todo mundo conhece o seu programa, gosta do seu programa, assiste o seu programa, com repercussão inclusive interestadual em outros estados, mas não apenas isso. Também em outros países, eu sou testemunha disso, que, por exemplo, assisti vários dos seus programas em Coimbra quando eu estive lá, via internet. Então, quero dizer da honra, da satisfação, da alegria de estar aqui e agradecer-lhe por esta oportunidade. Meu caríssimo Hélio, maravilha, muito obrigado pelas suas palavras. E, repito, nós é que agradecemos, nós é que nos sentimos honrados com a sua presença. Você é uma figura que eu posso chamar de exemplar, né? Nós nos conhecemos há um bom tempo e realmente eu fiz você alvo da minha admiração e do meu respeito mais inexcedível. Você fica muito obrigado. Mas, meu caro Hélio, vamos iniciar a nossa conversa para que haja entre você e os nossos telespectadores uma maior empatia. Você não é de Alagoas, não é isso, Hélio? Você é do Rio Grande do Norte, né? Exatamente, Jerônimo. Embora me sinta alagoano de coração, que adoro o estado, adoro a cidade, adoro o povo daqui. E você não pode dizer que Alagoas não lhe recebeu de braços abertos. Não, ao contrário disso. Fui sempre muito bem recebido, eu, minha família, minha esposa, meu filho. Fomos recebidos de braços abertos. Eu gosto demais de Alagoas, de Maceió, do interior do estado. Mas não tive o prazer de nascer aqui. Eu nasci no Rio Grande do Norte, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte que se chama Alexandria. Exatamente. É uma cidade pequena, ela tem algo em torno de 15 mil habitantes. Qual é a distância dela para a capital, para Natal? Perto de 400 quilômetros. É uma cidade que fica já na divisa com a Paraíba, é bastante distante da capital. Mas é sertão? É sertão, sertão. Nós estamos colocando imagem aí, viu? Ah, muito bom. É uma cidade muito bonita, sofrida o histórico de toda cidade sertaneja, com a falta de inverno, as pessoas vivem muito da agricultura. E, enfim, uma cidade de pessoas pobres, mas também de gente muito acolhedora. Mas você fez o primário lá?
Fiz, o ginásio, o fundamental você fez lá? Fiz tudo lá, Jerônimo. Eu estudei desde a primeira série até terminar o segundo grau, todas em escolas públicas, municipais e estaduais, na cidade de Alexandria, onde eu nasci. De Alexandria. Mas você antes de você tem uma história muito interessante, muito exemplar, essa que é a expressão. Você, antes de ingressar na magistratura, você foi oficial de justiça. Exatamente, Jerônimo. Eu terminei o segundo grau em Alexandria e, em seguida, eu fiz um vestibular e passei para uma faculdade lá próxima, numa cidade que se chama Pau dos Ferros. Eu passei para o curso de letras. Estudei um ano, não gostei e fiz vestibular para um grande sonho meu que eu adorava, que é matemática. Estudei um ano também, dessa vez já em Mossoró. E lá em Mossoró foi que eu fui ter contato com o curso de Direito. Comecei a me apaixonar. Antes de ingressar na faculdade de Direito, fiz o concurso de oficial de justiça, que na época, acho que em 98... Antes de entrar na faculdade de Direito? Antes de entrar na faculdade de Direito. Fiz o concurso para oficial de justiça. Na época, não exigia você ter... a formação jurídica. Formação jurídica. O nível era segundo grau, posteriormente mudou para nível superior. E passei no concurso de oficial de justiça e fui trabalhar no interior do Rio Grande do Norte, ainda no sertão. E em seguida passei, já como oficial de justiça, passei no concurso, no curso de Direito, no vestibular de Direito, também em Mossoró. Mossoró. Eu conheço Mossoró. É uma grande cidade. Eu conheço Mossoró, eu conheço. Bela cidade, viu? Bela cidade, uma cidade grande, a segunda maior cidade do estado. Ali é sertão também, é? O Jerônimo, lá não é... Lá, o litoral fica muito próximo de lá. Tem, por exemplo, Tibau, que é quase que colado com Mossoró. Eu estou dizendo porque quando eu lá estive, eu notei que é um rio normal lá, com um curso normal, tem não é um rio perene, um rio normal. É verdade. E é uma cidade, para o Rio Grande do Norte, uma cidade considerada rica, tem produção de petróleo, é uma cidade economicamente muito desenvolvida. Sim, você fez o concurso para oficial de justiça. Exatamente, fiz o concurso para oficial de justiça e trabalhei em várias cidades do interior. Marcelino Vieira, Pau dos Ferros, dentre outras cidades, e ao mesmo tempo fazendo o curso de Direito em Mossoró. E concluí o curso de Direito sendo oficial de justiça. Curso noturno, né? O meu curso de Direito em Mossoró, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, foi noturno. Com grande sacrifício, né? Grande sacrifício, Jerônimo, porque trabalhar e estudar, embora essa seja uma realidade da maioria dos brasileiros, não é fácil. E trabalhar e estudar, quando você trabalha numa cidade e estuda em outra distante, essas dificuldades se potencializam. Uma carga, inclusive, de raça, essa que é a expressão, você tem que ter o que se chama de aquele estigma de vou vencer na vida. É verdade, isso é digamos assim, é um objetivo, um ideal que, graças a Deus, consegui alcançar. Maravilha. Olha, é um episódio interessante. Eu estou dizendo para os nossos telespectadores, que às vezes na vida nós encontramos alguém para colocar dificuldade, mas vem uma outra para tirar a dificuldade. O Hélio tem um exemplo candente desse tipo de ocorrência. O Hélio estava fazendo o curso de Direito e quando você passou, não foi? Quando você passou, ele fez o vestibular dele, passou. E aí ele começou a ter uma certa dificuldade entre um conflito, eu diria, entre a obrigação e o curso de Direito, que ele queria levar com seriedade. Então ele se dirigiu a um magistrado e falou com ele sobre isso, e esse magistrado deu a ele um conselho belíssimo. Por favor, diga, conte você mesmo. Ô Jerônimo, então, como havia uma certa incompatibilidade entre a Faculdade de Direito e as atividades, por causa da distância entre as cidades, a gente tentou compatibilizar isso até por meio de uma legislação própria do Estado que facilita a vida do trabalhador estudante. Certo. Digamos assim, flexibilizando horários, transferindo horários de modo que não atrapalhe os estudos. E esse magistrado depois acabou, digamos assim, de uma forma mais rígida, acabou achando que não seria compatível, que seria melhor realmente trancar a faculdade e exercer as funções de oficial de justiça. Ele foi peremptório nesse sentido, né? Sim. Você deixa a faculdade e vem cumprir sua obrigação. Mas graças a Deus depois a questão foi contornada de uma forma legal. Eu fui
depois transferido para trabalhar em uma outra vara, onde o juiz era bem mais sensível com os estudantes. E foi nesse sentido que eu consegui concluir a Faculdade de Direito, indo de uma cidade do interior até Mossoró, e trabalhando ao mesmo tempo, estudando e cumprindo todas as obrigações. E graças a Deus deu certo. Você me permita, meu amigo, dizer que você serve de exemplo. Você é um exemplo que nossos telespectadores estão vendo. Eu digo sempre, serve de exemplo. Mas vamos evoluir, meu caríssimo, vamos evoluir. Aí você, assim que você concluiu o curso dele, você fez concurso para magistratura em outro estado, né? É verdade, Jerônimo. Sempre foi um sonho meu ser juiz. Certo. Eu acho que desde o primeiro dia que entrei na Faculdade de Direito, e tinha muitos professores juízes, também tinha promotores, advogados, mas algo me tocou muito especialmente com relação à carreira da magistratura. Eu sempre tive uma admiração extremada com relação à figura do juiz, a função do juiz, não apenas a sua função jurisdicional, mas também a potencialidade de você exercer uma função social muito importante. Então, desde o primeiro período da Faculdade de Direito, eu já sonhei muito em ser juiz. E fui alimentando esse desejo em mim, embora na minha concepção fosse um sonho, para mim, para a minha realidade, inatingível. Mas nunca deixei de desejar conquistar uma vaga de juiz brasileiro. E fui estudando com muito afinco para isso, me dedicando durante toda a faculdade. E logo que saí da faculdade, eu tive o grande privilégio de ser aprovado no concurso de juiz que eu fiz no estado do Pará. Pará, né? Fui por a região norte do Brasil, foi uma... Você falou que foi um colega seu que lhe disse, né? Tem concurso? Exato, um colega meu, dois irmãos colegas da Faculdade de Direito lá da Universidade Estadual, que me convidaram, meus amigos, Adalto e Adelino. São juízes ele hoje? O Adelino hoje é juiz no Pará, o Adalto é delegado da Polícia Federal no Rio Grande do Norte. Maravilha. Os dois me convidaram para fazer concurso no Pará, eu nem sabia que esse concurso estava tramitando. E como eles iam eram e são meus amigos... Só me permita, eu penso assim... Esse tipo de amizade é a amizade que soma. É a amizade que constrói. É verdade. Continue. E fomos juntos fazer o concurso. Saímos de Mossoró para Belém, no Pará. Belém é a capital do Pará, uma grande cidade, uma cidade bonita, cultura muito forte. E fomos fazer o concurso lá, eu passei, o Adelino passou, o Adelino é juiz no Pará até hoje. E o Adalto, por alguma razão, não deu certo, mas logo em seguida ele passou para delegado da Polícia Federal. É outra grande atividade, uma belíssima profissão. Hoje, uma profissão fantástica, uma carreira de muita expressão. E passei, Jerônimo, lá em Belém do Pará, passei 5 anos, de 2003 até 2008, eu fui juiz no Pará. E depois tive a sorte e o privilégio de vir aqui para Alagoas. E como é que você descobriu aqui o concurso em Alagoas? Pois é, o concurso de Alagoas eu também, desde o período da Faculdade de Direito, eu estava, ao mesmo tempo que eu estava inscrito no Pará, eu estava inscrito também no concurso do Estado de Alagoas. E por alguma razão esse concurso demorou a sair, houve uma suspensão do concurso e finalmente foi resolvido o problema. E quando eu estava lá, de repente eu soube que iam começar as provas em Alagoas e eu fiquei muito feliz, também um pouco estressado, porque trabalhar e estudar para concurso também não é fácil. Mas fiz esse concurso e, graças a Deus, fui aprovado e desde 2008 eu estou aqui nesse belo estado. Você está aqui na terrinha, né? É verdade. Antes da gente evoluir, eu queria te perguntar, você falou como é que você descobriu o concurso aqui? Sim, o concurso aqui eu descobri, Jerônimo, é porque depois que você ingressa nessa atividade de concurso, você tem jornais especializados, sites. Antes era mais jornal, a internet não era tão popular como é hoje, embora não faça tanto tempo, mas para a tecnologia, 4 ou 5 anos muda tudo. E para quem faz concurso, você sempre fica antenado nas provas que vão se realizar. Me diga uma coisa, só para orgulhar. Você já estava casado em Belém quando veio fazer? Não. Você já casou? Já juiz aqui? Não. Eu casei em Belém, faltando acho que 4 ou 5 meses para eu vir assumir aqui em Alagoas. Já conhecia a minha atual esposa, já namorávamos e casamos antes de virmos para cá. Hoje toda a magistratura em todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí,
Depois nós vamos aprofundar esse assunto, mas é uma magistratura que se nivela, né? A magistratura de Alagoas, hoje eu tenho dito que é uma magistratura que ela está em pé de igualdade com qualquer magistratura do nosso país. Sem dúvida, Jerônimo. Eu diria que não apenas está em pé de igualdade, como em alguns aspectos supera e muito. E eu vou te dar um aspecto em que a magistratura de Alagoas hoje supera a maioria dos estados brasileiros, no aspecto tecnologia. Nós temos hoje uma justiça que está praticamente 100% virtualizada, com um sistema de gerenciamento eletrônico dos processos altamente eficiente, que, por exemplo, estados próximos e vizinhos ao nosso não têm. Então, a magistratura hoje em Alagoas é na minha opinião, além do quadro muito qualificado, é uma magistratura que tem uma infraestrutura que não deixa a desejar a praticamente nenhum estado brasileiro. Me corrija se eu estiver equivocado. Videoconferência hoje é São Paulo, Alagoas e Belém do Pará. Salvo erro, só são apenas esses. E nós estamos hoje com toda a força atuando com videoconferências. Olha, Jerônimo, eu sou juiz criminal, você foi juiz criminal, eu sei. Aliás, um grande juiz criminal. Obrigado. E você sabe as dificuldades que o juiz criminal tem para interrogar os réus que estão presos por causa da deficiência do sistema penitenciário de deslocar o réu da capital onde está preso para a comarca. A videoconferência que está sendo implementada agora pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça e seus membros, hoje é um avanço gigantesco. Você interrogar um acusado do seu gabinete sem precisar dos custos para operacionalizar o deslocamento dele para o fórum. Isso é fantástico. Isso, primeiro, tem economia de custos, esse é o primeiro ponto. E o segundo tem a ver com a questão da segurança, ou seja, não há problema de resgate de preso, não há problema de segurança com relação a esse trajeto do preso até o fórum. E é uma economia processual gigantesca. Eu ainda acrescentaria um outro, era a questão do humanismo. Conto rapidamente para você e para os nossos telespectadores. Eu era juiz aqui numa comarca chamada São Sebastião. E naqueles tempos, naqueles dias, eu marquei uma audiência, tipo assim, 16 horas. E 16 horas chegou o carro, o carro da movimentação dos presos, e estava lá para fazer a audiência. E eu conversando com o servidor que fez o transporte, você sai de Maceió quando? Disse, olha, doutor, hoje nós tivemos uma audiência em Água Branca, tivemos uma audiência em Delmiro Gouveia, houve uma audiência em Santana de Ipanema e estamos aqui. Aí eu disse, assim, me diga uma coisa, eram dois réus. Eu digo, e esses réus? Doutor, estão aí desde 5 horas. Rapaz, não é possível uma coisa dessa. Quando os presos foram introduzidos no ambiente do interrogatório, eu perguntei, vocês tomaram café? Estou conhecendo de lá, comi uma besteirinha. E até agora vocês não comeram? Não, doutor. Imediatamente, eu mandei comprar uma Coca-Cola e um negocinho de bolacha creme crack. Eles comeram com uma voracidade que você não queira saber. Eu me apiedei, porque eu acho que o indivíduo tem que ser julgado. O indivíduo deve ser sancionado se ele errou, não tem problema nenhum. Agora, você extrapolar disso aí, deixar com fome, eu acho que resvala para a maldade, né? Isso, Jerônimo, que você tocou, tem digamos assim, a ver com a dignidade do próprio preso, com a dignidade humana, que a videoconferência hoje vai resolver esse problema, que não vamos precisar mais de transferir, levar o preso para a comarca. Meu caro, você hoje, depois que veio da sua pós-graduação, nós vamos tratar especificamente dessa sua fase acadêmica, né, já agora, coisa recente. Eu estive com você lá em Coimbra. Mas me diga uma coisa, você é titular da comarca de Marechal Deodoro. Sim. Você responde pela comarca de Anadia. E você ainda tem mais uma outra atividade junto à ESMAL, né? Como é isso? Isso. Eu sou titular da 2ª Vara de Marechal Deodoro. Estou respondendo pela comarca de Anadia, enquanto a juíza está de licença e quando retornar reassume. E também assumi agora a coordenação de projetos especiais da Escola da Magistratura, que é uma atividade que me dá muito prazer, que eu gosto muito desse ambiente escolar e tem uma função social muito importante. Quero só dizer para os nossos telespectadores que não conhecem, né, a dinâmica da magistratura. Hoje o magistrado,
ele não tem saída, é vencer ou vencer, no seguinte sentido. Ele é reciclado periodicamente, ele tem que ser reciclado periodicamente, inclusive com provas com aferição, porque senão ele simplesmente fica estagnado no que se chama de evolução na carreira. E a ESMAL, que inclusive ela tem regência no âmbito nacional em Brasília, né? Sim. Há uma direção para todas as escolas, né? É a CNJ, né? Tem a IFAM, que é a Escola Nacional. Mas é ligada ao CNJ? Ela é vinculada à CNJ, ao Poder Judiciário. O ministro Humberto Martins hoje é o diretor-geral, é isso? Das escolas. Então o juiz tem que fazer essa reciclagem. São cursos e esses cursos terminam com aferição. Então o nosso Hélio está na ESMAL, está inclusive coordenando um segmento da ESMAL, que é o de... projetos especiais, que envolve 3 projetos. É o projeto de DNA, que já é consagrado aqui, claro, que a Justiça Alagoana fornece exames de DNA para as pessoas que não... As ações de investigação de paternidade, claro, entre outras, núcleo de filiação, para as pessoas que não podem custear o exame. Certo. Tem também o projeto de estagiários, que é um grande projeto. Para levarmos estagiários para trabalhar nas varas, aperfeiçoar o conhecimento deles, teórico, conciliando com a prática. E tem talvez o projeto que eu reputo talvez um dos mais importantes, que é o projeto Justiça, Cidadania e Justiça nas Escolas, em que, por meio da ESMAL, tenta-se fazer uma aproximação entre o Poder Judiciário e os alunos das escolas públicas. E é um projeto que realmente merece uma atenção especial, que tem um papel social muito, muito forte. O Machado vai às escolas fazer palestras? Vai fazer palestras, leva colegas para fazer palestras, mostra às escolas e aos estudantes qual a função do Poder Judiciário, os direitos e os deveres dos estudantes. Também faz seminários. Pedagógico, então? Muito pedagógico, muito importante. É um projeto muito especial da ESMAL, que pretendemos desenvolvê-lo esse ano. E essa atividade do nosso judiciário precisa que a sociedade tenha conhecimento. Tenha conhecimento da dinâmica que os juízes levam afora. O aspecto jurisdicional, ou seja, dá a cada um o que é seu, como dizia o Piano, isso é apenas um aspecto, né? Meu caro, eu quero voltar nessa questão dos estagiários, porque nós temos hoje aqui no Estado, eu não quero entrar no mérito se é bom ou ruim, nós temos 18 faculdades de Direito. Então isso tem um nicho, né, para você ir buscar esses alunos. É um concurso, né? É um concurso, Gerônimo. É um concurso bastante concorrido. Imagino. E realmente tem o potencial de selecionar os melhores estudantes das faculdades. Isso tem uma remuneração, né? Não é coisa graciosa. Tem, como nós tem uma lei de estágio que regulamenta essa atividade dos estagiários. Eles estagiam num período que não atrapalha os estudos, é meio período, e tem uma remuneração, salvo engano, é um salário mínimo, tem ajuda de transporte também. É muito bom para o estagiário, que alia a teoria com a prática, e é muito bom para o Poder Judiciário também, a presença dos estagiários nos fóruns e nas varas. Eu estou dizendo isso porque lá na 11ª nós temos estagiários e eles prestam um relevantíssimo serviço. É verdade. Eles dão uma grande contribuição. Essa prova é feita por quem? Ela é pela própria ESMAL? Sim. Nós fazemos a prova, selecionamos, há uma tendência natural para o futuro da gente de se terceirizar a realização dessas provas. Mas, de um modo geral, é feito pelo próprio Poder Judiciário. Maravilha. E aí, aprovado, vocês vão locando ele? Nas varas e onde há necessidade. Muito bem. Tem para o interior também, Hélio? Tem, Gerônimo. Tem para o interior. As pessoas, quando se inscrevem, escolhem a região para a qual deseja concorrer e se ganhar a vaga que deseja estagiar. Claro, mas numa condição dessa não tem como compulsoriamente mandar que um aluno, que um estagiário desse vá para determinado local, né? Não, de um modo geral, ele vai para o local para o qual ele concorreu. Não há nenhum problema nisso não, né? Não. E esse projeto, você falou dessa coordenação, isso tem tomado muito tempo, né?
Não, toda atividade, Jerônimo, demanda você se dedicar, e quando você se dedica, você necessariamente tem que dispor de um certo tempo. Claro. Mas é uma atividade muito, muito prazerosa, porque é uma atividade que você tem uma função social, um papel social muito importante. Lidar com os estudantes, com professores, é uma coisa que me apraz muito, que me dá muita alegria. Eu estou muito satisfeito nessa atividade. Maravilha, maravilha. Agora vamos começar a entrar aqui num assunto que é muito importante, né? Esse assunto é um assunto de fundo, é um assunto que eu queria conversar contigo. Você está voltando da sua pós-graduação em Portugal, né? Você está voltando da sua pós-graduação em Portugal. Passou lá 2 anos, né? Exato, Jerônimo. Eu fiz um mestrado lá na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Então fiquei lá 2 anos em Coimbra e voltei agora em setembro do ano passado. Eu vou te perguntar, mas nós podemos voltar com esse assunto ainda. Como é que se dá o acesso à Universidade de Coimbra? Porque depois nós vamos falar especificamente da universidade, né? Que é uma coisa monumental. Aliás, a Universidade de Coimbra é um monumento da humanidade. É verdade, é um patrimônio da humanidade. Como é que se dá, meu caríssimo velho, como é que se dá esse acesso à universidade? Nós vamos dar para fazer o primeiro intervalo, mas você pode iniciar e nós voltamos ainda com essa temática. Pode ficar à vontade. Viu? Pois não, Jerônimo. Olha, o acesso à Universidade de Coimbra, como você falou, ela foi classificada pela Unesco, que é o órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, como patrimônio da humanidade, em razão do valor histórico do seu patrimônio e também pelo papel que a universidade teve ao longo dos séculos de difusão mundial do saber e da cultura. É uma universidade cosmopolita, ou seja, estudantes do mundo todo estão em Coimbra. Hoje tem estudando na Universidade de Coimbra, cerca de estudantes de 90 nacionalidades. 90 nacionalidades? 90 nacionalidades. E isso representa 16, os estudantes internacionais representam algo em torno de 16% dos estudantes da Universidade de Coimbra, que são 25 mil estudantes. E o acesso à Universidade de Coimbra, Jerônimo, você todo ano abre um edital para candidaturas para pós-graduação, seja mestrado, doutorado, ou mesmo para graduação. Você se candidata, junta toda a documentação que a universidade exige e a universidade vai, diante dos concorrentes, vai avaliar o currículo de cada candidato, as exigências que são feitas para que ele tenha acesso à Universidade de Coimbra. E você conseguindo a aprovação, você se torna um estudante da universidade. E vai para Coimbra. Eles fazem uma análise do currículo, então? Não só do currículo, do seu currículo, evidentemente, mas a análise curricular é importante, mas tem também análise, por exemplo, por exemplo, um dos requisitos é você ter, no mínimo, a média de 8, ter concluído a sua faculdade com pelo menos 8 na média geral, ou seja, se sua nota, isso para o mestrado, certo. Se sua nota for inferior a 8, a média geral durante o seu curso de graduação no Brasil for inferior a 8, você não tem acesso não consegue vaga para o mestrado da Universidade de Coimbra. Dentre outros requisitos, a análise curricular também é bem importante. É bem importante, né? Meu caríssimo Hélio, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Essa conversa muito agradável com você, nós vamos prosseguir e queríamos pedir aos nossos telespectadores que eles se constituem na razão maior desse nosso encontro e que muito nos honram, que aguardem aí, não saiam, porque nós vamos voltar ainda com o nosso Hélio Pinheiro para tratar desses temas tão interessantes e sempre tão momentosos. Até já. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911.
Antes de curtir o verão, passe no O Borrachão e aproveite estas ofertas. Caixa térmica Mor, 34 litros, apenas R$ 79,90 à vista. Churrasqueira elétrica Fischer, por R$ 109,90. Tenda 3x3, por apenas R$ 149,90 à vista. E que tal equipar o seu carro para o carnaval? Caixa de som 12 polegadas, R$ 740 em 12 vezes nos cartões. É verão e as ofertas estão aqui no O Borrachão. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. Alagoas Cursos, saiu o edital. INSS 950 vagas. Turma Resolução de Questões CESP-UNB. Aulas nos finais de semana. Início 5 de março. E também PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 7 de março. Estude com quem entende de aprovação. Alagoas Cursos, preparando para vencer. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. Olá, meus amigos, minhas amigas, retornando aqui com o nosso caríssimo Hélio Pinheiro, magistrado aqui das Alagoas, que empresta a sua formação para a elevação do nosso tribunal e a elevação também da nossa sociedade. Estamos conversando sobre diversos assuntos e agora estamos chegando no momento em que ele foi fazer a sua pós-graduação na Universidade de Coimbra, em Portugal. Vamos conversar com ele sobre isso. No outro bloco terminamos com a questão do acesso, né? Mais alguma consideração sobre o acesso, né? Não, o acesso de um modo geral, a Universidade de Coimbra, como eu falei, é uma universidade cosmopolita que adora acolher estudantes internacionais. E, como eu disse anteriormente, tem estudantes de 90 nacionalidades na Universidade de Coimbra. Então, a própria universidade, tem muito interesse em acolher os alunos de fora. E esse talvez seja um grande diferencial da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra é muito caracterizada pelo seu multiculturalismo, justamente por abraçar as várias culturas de vários países dentro daquela universidade. E o acesso, portanto, não é um acesso difícil, normalmente tem mais candidatos do que vaga, mas o acesso é relativamente simples, desde que você tenha um currículo que justifique o ingresso e também tenha aquela média geral do seu curso da faculdade de 8. Me diga uma coisa, e essa questão dessa coxa de retalhos de acadêmicos, vamos dizer assim, você viu estudantes norte-americanos já? Sim. Franceses. Italianos. Africanos, muitos africanos. Você viu da Índia? Né? Da Índia, você não lembra, não? Pelo menos comigo não estudou. Mas a Europa, foi o que você viu lá, a Europa? Na Europa tem... Fora Portugal, né? Tem italianos, franceses, alemães, tem gente da Europa toda. Você fez amizade com... Você falou que você tem contato ainda com... Ainda tenho contato com alguns alunos que são de outros países. E isso é importante. A Universidade de Coimbra, além do título acadêmico, e eu falo mais especificamente na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, para além do título acadêmico, é uma grande experiência de vida. Né? Porque você acaba conhecendo outras pessoas, acaba aprendendo alguma coisa de outras culturas, e isso lhe enriquece imensamente. É muito importante. Me diga uma coisa, e é puxada a vida acadêmica lá? É muito, Jerônimo. Quem vai para, pelo menos eu falo pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que é a que eu conheço. Claro. Quem vai fazer uma pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra pode esperar qualquer coisa menos vida fácil, porque de fato lá a exigência é muito grande para você concluir com êxito uma pós-graduação.
exigências de todas as ordens, né? Desde ordens acadêmicas com conteúdo, com a bibliografia extensíssima para que você tenha que vencer. Inclusive em outros idiomas, né? Inglês, francês. Em outros idiomas. E desde esse fato acadêmico que você tem que estudar muito, se dedicar muito. Por exemplo, Jerônimo, eu costumava estudar de 9 da manhã a 10, 11 da noite, todos os dias. Ficava na biblioteca o dia todo, porque a Universidade de Coimbra tem mais essa vantagem, ou seja, é uma cidade, a Universidade de Coimbra é uma cidade dentro da cidade de Coimbra. Se você vai para a universidade estudar, você lá tem todo o apoio para que isso ocorra. Ou seja, você pode ficar o dia inteiro lá, que as cantinas universitárias vai ter café da manhã, almoço, jantar, tudo a um custo muito acessível para os estudantes. Mas tem também dificuldades, por exemplo, de ordem climática. Por exemplo, no período do inverno lá, é algo, para um nordestino, é algo quase que insuportável, que chega sempre a 0 grau. Então é muito frio. E no período do verão, ao contrário, é um calor que talvez mesmo alagoano e potiguar como eu, acha que é um calor exagerado. Então tem esses extremos lá. É um calor que só pede para pão de açúcar, porque eu conheço, né, aqui, né? Pão de açúcar, Água Branca faz um calor também terrível. Mas é calor para o indivíduo cair fora, né? Mas a Universidade de Coimbra, meu caro Jerônimo, é assim, é uma relação, para quem conhece, para quem estuda, é uma relação que se eterniza. As pessoas, os estudantes de Coimbra acabam se apaixonando muito pela universidade, criando um carinho enorme pela universidade e até pelo papel que ela, pelo que ela proporciona para os seus alunos. Me diga uma coisa, você me falou também, depois eu quero voltar a essa temática, você me falou também que há uma grande evasão, né? Há uma evasão significativa de alunos que vão e não consegue enfrentar, não é, as exigências da faculdade, né? Como é isso? É verdade, Jerônimo. Para quem vai fazer pós-graduação na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito, às vezes talvez o brasileiro vá achando que vai passear, vai turistar, vai fazer qualquer coisa menos estudar. E para quem vai com esse pensamento, ele acaba se decepcionando e desistindo. Eu tive vários colegas que desistiram do curso no segundo, terceiro mês. Porque percebeu que ou estudava para valer ou seria reprovado, como de fato vários foram. Vários colegas foram... Também acontece, o indivíduo fazer todo o ciclo e no final ser reprovado. Claro, é possível. Se você não estudar e não se dedicar... os professores reprovam sem nenhum constrangimento e é bom que seja assim, porque até para garantir a respeitabilidade e o prestígio da própria universidade. Né? Eu queria falar um pouco sobre a universidade em si. Ela é do final do século XIII, né? Jerônimo, a Universidade de Coimbra é uma das universidades mais antigas do mundo em funcionamento. Né? Porque outras universidades foram fundadas, instituídas antes da de Coimbra, algumas universidades europeias. Porém, Coimbra é uma das poucas, talvez a única, que desde sua fundação nunca foi extinta. Parou ininterruptamente. Já há quase 800 anos, né? 726 anos, para ser mais preciso. Ela foi fundada em 1º de março de 1290, pelo rei Dom Dinis. Isso, um rei, por exemplo, da primeira dinastia, que fundou a Universidade de Coimbra. Portugal se tornou um reino independente em 1143. 1290, Dom Dinis funda a Universidade de Coimbra. Ele presumo que ele estava incomodado com a independência política que Portugal ganhou em 1143, mas que não havia ainda uma independência intelectual, porque não havia universidade no Reino de Portugal. E os estudantes portugueses, o que faziam, aqueles que tinham condições para isso, iam estudar em outros países da Europa. E o Dom Dinis, pensando nisso, fundou essa Universidade de Coimbra, inicialmente em Lisboa. Antes não havia expressão universidade, era estudos gerais. Fundou em Lisboa. A universidade passou do século XIII, portanto, desde a fundação, 1290,
até o século XVI, num período de certa itinerância, houve uma mobilidade de localização. Coimbra, Lisboa. Coimbra, Lisboa. Houve 4 mudanças de localização entre Coimbra e Lisboa. Mas em 1537, portanto no século XVI, a universidade foi fixada definitivamente em Coimbra e de lá nunca mais saiu, porque o rei Dom João III cedeu seu próprio palácio, que é onde a universidade hoje funciona, para que lá funcionasse a Universidade de Coimbra. Como é o nome daquele rio que corta Coimbra? É o Mondego. Mondego, o famoso rio Mondego. Mondego. Sim, continue ele aí. E portanto, em 1537, a Universidade de Coimbra ficou definitivamente em Coimbra. O rei cedeu seu próprio palácio para isso. Aliás, Jerônimo, uma curiosidade. A Universidade de Coimbra é um dos raros casos, talvez o único caso na Europa, provavelmente na Europa certamente, que é uma universidade que funciona em um palácio, ou seja, a condição de universidade-palácio é uma das grandes características da Universidade de Coimbra. Por exemplo, a Faculdade de Direito, que é a faculdade que eu estudei, pela sua tradição, é a universidade que tem um grande prestígio em Portugal e na Europa, e ela é a única faculdade que ocupa todo o edifício histórico que antes era o palácio. Por exemplo, as salas de aulas da Faculdade de Direito antes eram os aposentos da rainha. E essa condição de universidade-palácio também dá uma certa dignidade para a universidade. Antes o palácio simbolizava o poder político e a partir de 1537 passou a simbolizar o poder do saber e da cultura por meio da Universidade de Coimbra. Maravilha. Antes de evoluir, você me deu uma informação, a gente conversando durante essa semana, você me deu uma informação que eu achei fantástica. Passei a minha vida inteira como estudante, ninguém nunca me disse isso. O fato do Brasil não ter se fragmentado em pequenos estados, como é, por exemplo, a América Latina, Uruguai, Argentina, Bolívia, Peru, houve uma fragmentação. Aqui no Brasil não houve essa fragmentação, ficou esse território monumental, do qual nós sempre nos orgulhamos, muitos nos orgulhamos. Mas a Universidade de Coimbra tem algo a ver com isso, né? Pois é, Jerônimo, existe uma... Pouca gente sabe disso. A Universidade de Coimbra é uma das responsáveis o não estilhaçamento desse imenso território brasileiro. Interessante isso, por favor. É verdade, Jerônimo. Existe uma tese aí entre os historiadores digamos assim, da unidade territorial do Brasil se dever muito à Universidade de Coimbra. Por quê? Como você sabe, nós vivemos um país continental. Quase toda a Europa caberia dentro do Brasil. Quase toda a Europa. Quase toda a Europa caberia aqui dentro, ou seja, é um território imenso. E a pergunta é, como é que um território gigantesco desse não se fragmentou? Por que o Brasil hoje na verdade, não é vários Brasis dentro do Brasil? Isso eu estou falando sobre o aspecto territorial, porque culturalmente a gente sabe que cada região é um Brasil diferente. Por exemplo, Jerônimo, isso tem muito a ver com a Universidade de Coimbra, segundo uma dessas teses. Como você sabe, Portugal, no período da colonização, Portugal tem uma característica que diferenciava, por exemplo, que você falou aí da América Latina, do Império Espanhol. O Império Espanhol, ele ia conquistando suas colônias e nas colônias, de um modo geral, iam criando universidades. E Portugal não fez isso. Por exemplo, no Brasil, isso não aconteceu. Portugal colonizou o Brasil, mas não instituiu uma grande universidade no Brasil para que os brasileiros, os colonizados, estudassem aqui mesmo. Então, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que a elite brasileira do século XVI, XVII, XVIII... Teve que sair, teve que estudar fora. E a única universidade que existia no Reino, porque foi a primeira foi criada, foi a Universidade de Coimbra, criada no século XIII. E a elite brasileira ia estudar em Coimbra e se conhecia em Coimbra e se tornavam amigos em Coimbra, ali às margens do rio Mondego, como você falou. E há um historiador que levanta a tese de que a Universidade de Coimbra contribuiu para a unidade do território brasileiro nesse aspecto, por ter facilitado
o encontro de brasileiros que no Brasil jamais se encontrariam. E formaram amizade em Coimbra, voltaram para o Brasil, continuaram com essa amizade e isso dissuadiu muito a divisão do território. Olha, Jerônimo, até 1940, a elite brasileira estudava em Coimbra. De 1822, que foi a independência, até 1940, os brasileiros ainda estudavam primordialmente em Coimbra. Em 1940, tem uma pesquisa da universidade que 78% dos ministros brasileiros se formaram em Coimbra. Então, esse papel de Coimbra, no sentido de facilitar e proporcionar a unificação e a não fragmentação do território brasileiro, é muito levantada essa tese lá em Portugal. E faz algum sentido. Me diga uma coisa, agora uma pergunta, eu lendo uma outra ocasião, eu lendo aquelas minhas incursões por leitura, por conhecimento, eu li que eu quero que você me comente isso, havia estudantes falando de uma discriminação dentro da Universidade de Coimbra com relação a alunos estrangeiros. Você percebeu isso, né? Ou pelo menos de ouvir dizer? Não, ouvi dizer, mas, Jerônimo, eu passei 2 anos lá e não percebi nem senti. Eu senti o contrário disso. Eu percebo os estudantes de Coimbra, os portugueses, de um modo geral, os professores da universidade, assim, muito abertos para os estrangeiros, em especial os brasileiros. Eles adoram nossa cultura, nossa música, por exemplo, é muito popular em Portugal. E assim, me senti muito bem acolhido, não conheço ninguém da minha turma que tenha sentido algum preconceito por não ser português, por ser brasileiro. Eu, assim, realmente não consegui ver isso. Eu sei que falam muito isso, mas eu não percebi isso. Me senti muito bem acolhido. Você não tem nada a relatar? Não. Nesse aspecto, só tenho um elogio para os portugueses. Recebem os brasileiros muito bem. Você criou essa afinidade, né? Criei. A gente na universidade, quando nós estivemos lá, a gente viu que a faculdade de medicina fica pertinho, a de letras fica tudo pertinho, não fica tão distante não, né? Se cruza com aquele pessoal, aquela moçada ali, né? A universidade fica na parte alta da cidade. E toda aquela parte alta, qual a razão de ser na parte alta? É porque antes era um palácio. Os palácios só são construídos, de modo geral, por estratégia de defesa na parte alta da cidade. Então, a universidade é na parte alta da cidade. Todo o bairro que eles chamam de alta, o bairro alta, porque tem a alta e a parte baixa, é território de estudantes. Ali, tudo gira em torno dos estudantes. Aquele bairro todo é todo de estudantes. A universidade, com as suas principais faculdades, estão ali, ao redor da Faculdade de Direito, que é a que ocupa o edifício histórico. Então, ali há um entrosamento muito forte entre todas as faculdades. É muito, muito interessante essa interdisciplinariedade, até na Universidade de Coimbra, a interdisciplinariedade tem muito a ver com essa proximidade também das faculdades. Nós vamos voltar a esse assunto mais devagar, mas e o quadro de professores? O quadro de professores, Jerônimo, e eu posso falar, por exemplo, pelos professores da Faculdade de Direito, é um quadro, assim, extremamente qualificado. É algo que vale a pena, eu aconselho quem tiver a oportunidade. Hoje é super acessível você conseguir ir para Coimbra, a não ser nesse período de instabilidade política e econômica em que o euro dispara e fica um pouco complicado economicamente. Mas os professores são altamente qualificados, Jerônimo. Por exemplo, na Faculdade de Direito, eu não desconheço algum professor que não tenha pelo menos... O nome da universidade é o nosso Canutilho? Tem vários nomes, mas em direito constitucional, sem dúvida nenhuma, Canutilho, o professor Canutilho hoje é o grande nome, não apenas da universidade. José Joaquim Gomes Canutilho. José Joaquim Gomes Canutilho, vai completar 75 anos. Você está trazendo ele para cá, né? Quando eu digo você está capitaneando esse movimento para trazer ele para cá, né? É verdade, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas vai providenciar a vinda dele para cá para receber uma comenda e nos dar uma palestra. É um motivo de grande orgulho para nós todos, e o presidente fez tudo o que foi possível para que isso fosse viabilizado. Será na ESMAL? Será na ESMAL. E Jerônimo, hoje o professor Canutilho não é apenas um grande professor da Universidade de Coimbra, hoje ele é
se não for o maior, um dos maiores constitucionalistas da atualidade no mundo, eu diria. No mundo ocidental, certamente. Eu conversei com o nosso Tiago Bonfim, que foi aluno dele, sim, e ele me disse que eu perguntei a ele a questão da posição dele como professor de direito constitucional, como constitucionalista, e ele disse que é o maior constitucionalista vivo da Europa, do mundo ocidental. E eu concordo, é um grande professor. A nossa Constituição sofreu uma grande influência dele. Claro, não só a nossa Constituição, Jerônimo, as decisões judiciais brasileiras e eu diria, principalmente as decisões do STF, do nosso Supremo Tribunal Federal, têm uma grande atenção pelos pensamentos e ensinamentos do professor Canottilho. O professor Canottilho é extremamente citado, por exemplo, no STF. Ele tem grandes amizades, ele tem um grande vínculo com o Brasil, né? Ele vem muito aqui ao Brasil? Não vem muito agora com mais frequência, já está com 75 anos, mas ele tem grande afinidade com o Brasil, com os brasileiros. Com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem amigos no Supremo Tribunal Federal, todos esses grandes constitucionalistas brasileiros, desde Paulo Bonavides, e mesmo, por exemplo, Ives Granda Martins, também outro grande doutrinador brasileiro. Todos esses grandes doutrinadores e juristas brasileiros são muito amigos do professor Canottilho e vários ministros do STF. O professor Paulo Bonavides já está bem chegado na idade, né? Eu creio que o professor Paulo Bonavides já está algo em torno de talvez 90 anos, não tenho certeza, mas está bem. Mas está muito lúcido. Você conversou com ele, né? Conversei com ele esses dias, está muito lúcido. Ele vai vir por aqui? Provavelmente ele vem também em maio aqui. O professor Paulo Bonavides. E a questão também que nós estávamos conversando, a questão como os professores tratam os alunos, esses grandes nomes, esses grandes mestres, eles tratam os alunos ali quase que em pé de igualdade, sem aquele distanciamento, né? Como é a convivência lá? É verdade, Jerônimo. Olha, os professores são muito acessíveis para os alunos, né? Às vezes a gente tem uma ideia de, quando pensa na Universidade de Coimbra, a gente imagina logo doutores sisudos por um lado e alunos esperançosos, cheios de vida por outro. Mas hoje isso se mudou muito. Hoje, por exemplo, eu vou apenas para citar um dos nomes, por exemplo, o professor Canottilho, que é uma referência mundial no direito constitucional. O professor Canottilho é extremamente acessível, é muito acessível. Ele tem uma quinta lá, né? Conversa com os alunos. Ele tem uma quinta, né? Tem. Fabrica vinho, né? Ele gosta muito de vinho. Você teve por lá, não, né? Não tive na quinta. Parece que a última turma que ele convidou foi a turma do Tiago Bonfim. É verdade. Mas continue. E, por exemplo, citei apenas para dar um exemplo, o professor Canottilho, que é uma referência mundial em direito constitucional, é extremamente acessível aos seus alunos. Senta com os alunos, toma cafezinho com seus alunos, recebe seus alunos no gabinete. E isso se repete. Os professores... Você falou que ele se aposentou da cátedra? Sim, mas continua dando aula. A escola mantém lá o ambiente dele? Ele tem um gabinete na Faculdade de Direito da Universidade. Mantém. Eles não tiram não, né? Não, ele mantém lá, é professor catedrático, embora eles chamam lá de jubilado, que é a aposentadoria compulsória. Jubilado, né? Mas mantém dando aula, ainda dá aula nas pós-graduações, ele sempre dá aula. E a produção literária dele? Você me presenteou com a obra dele, aquele caso dos Brancosos? Exato. Com a dedicatória especial para você, não foi, Jerônimo? Especial do professor Canottilho. É verdade. E a produção literária dele? Eu acho que o professor Canottilho, intelectualmente, está melhor do que nunca. Está produzindo? Produz muito, Jerônimo. E o professor Canottilho tem uma grande peculiaridade. Ele é um poliglota, né? Ele lê, escreve, fala em vários idiomas. Então ele lê, fala, escreve em vários idiomas. Olha, eu não posso dizer quantos, mas certamente em inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, essas línguas certamente ele não tem nenhuma dificuldade. E isso, Jerônimo, é algo que se repete muito entre os professores. De um modo geral, os professores falam mais de 2 idiomas em Coimbra. É bem peculiar isso, bem característico. São professores muito qualificados. Você me perguntava sobre os professores. A qualificação dos professores é uma coisa fantástica em Coimbra. Nas pós-graduações, todos os doutores, todos têm um título de doutor. E
E até no ensino público secundário também muito qualificados. A educação pública... Vamos falar sobre isso. Eu quero falar... nós vamos ter uma outra entrevista, um outro programa, porque é muito assunto a tratar ainda. E assunto interessante, assunto muito importante para a gente ter conhecimento. Por isso que eu não quero aprofundar nesse aspecto. Sim. Mas ainda com relação à universidade, não há condições de você vir. Você passou 2 anos lá, você não veio ao Brasil. É verdade, Jairo. Não voltei nesse período por 2 motivos. O primeiro é que eu estava com minha família, com meu esposo, claro, e meu filho. E o segundo é um motivo de ordem econômica. Não é tão barato você ficar indo e vindo do Brasil para Portugal. E eu optei por ficar lá o período do mestrado e me dedicar aos estudos. E nas férias, né? Nem nas férias. A escola lá, como é o espaço temporal dela ativo? Como é isso, hein? Como aqui no Brasil? Não. O ano letivo lá começa em outubro. O ano começa em outubro e termina junho, por aí, maio, junho, depende muito da faculdade. Certo. Julho. E em julho tem um período de férias e depois retorna às aulas de novo. E dezembro, para quando? Não, dezembro, acho que no período festivo de fim de ano se para. Tem algum recesso muito curto. E a questão de você, isso não é fácil, você vai se encaminhando para o final do curso, é pesado, né? Aí é que você tem que centrar fogo. Quanto mais, se o primeiro ano é muito, muito pesado, que exige muito de você, que você vai frequentar as aulas e elaborar os trabalhos de conclusão de cada disciplina, que eles chamam de paper, que já é por si só extremamente pesado, porque você tem que elaborar os trabalhos de conclusão, defender esses trabalhos. No segundo é mais pesado ainda, porque é o período em que você efetivamente vai elaborar sua dissertação, no caso do mestrado, e se encontrar constantemente com seu orientador. Então o nível de estresse é muito grande, porque os prazos são curtos e quando você percebe, já está na iminência de esgotar o seu prazo. A sua dissertação foi sobre o quê? A minha dissertação, Jerônimo, depois poderemos até marcar um dia para falarmos sobre isso aqui. Minha dissertação foi sobre o fenômeno da expansão vertiginosa da justiça constitucional no mundo, de um modo geral, em especial no Brasil, no que toca ao Supremo Tribunal Federal. Eu tentei analisar como se compatibiliza o princípio democrático, o Estado Democrático de Direito, com essa expansão gigantesca, com esse protagonismo, eu diria quase não exagerado, da justiça constitucional frente aos poderes políticos. Ou seja, é um fenômeno de expansão mesmo da justiça constitucional, que chega a ocupar espaços políticos que até bem pouco tempo soaria quase que como escandaloso o Poder Judiciário adentrar em certas esferas políticas. E mais ou menos foi essa a minha tese, a tensão entre o ativismo judicial e a justiça constitucional com, por exemplo, o princípio democrático. Olha, eu vou querer, inclusive, se você me permitir, se você puder me disponibilizar, eu quero ler essa sua dissertação, porque esse assunto me interessa hoje, né? Hoje e muito. Vai ser um grande prazer. Porque o constitucionalismo, ele está lá em cima, né? Tudo que você trabalha aqui embaixo tem que atender lá. É verdade. O preceito constitucional. E essa temática foi espontânea ou foi sugestão? Como é que foi? É uma temática que eu gosto, né, Geraldo? Eu gosto dessa tensão entre jurisdição e política, jurisdição constitucional e política. É um tema que muito empolgante, muito envolvente, que ainda tem muito o que se dizer sobre esse tema. E como eu sou juiz, eu optei por escolher uma temática que tenha muito a ver com a nossa atividade. E essa, de fato, é um problema que resta ainda irresolvido, ou seja, dos limites mesmo da jurisdição constitucional frente aos poderes políticos. Quem foi o seu orientador? Meu orientador, um grande professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ele se chama Fernando Alves Correia, doutor Fernando Alves Correia, um professor catedrático,
e ele foi meu orientador, um grande professor também. Lá, realmente, a Universidade de Coimbra está bem abastecida de grandes nomes no corpo docente. Maravilha, meu caríssimo Hélio. Nós vamos encerrar, quer dizer, esse segmento, porque nós vamos voltar, na sequência dessa nossa conversa, nós vamos evoluir, tratando também da universidade, vamos falar sobre Portugal também, falar sobre os professores, falar sobre a vida acadêmica e falar sobre sua vida pessoal também, além fronteira, lá na nossa terrinha também, eu chamo Portugal de terrinha, né? Porque são os nossos descobridores, e queiramos ou não, temos que ter o maior respeito e a maior consideração. Meus amigos telespectadores, minhas amigas, vocês que prestigiam e honram essa nossa conversa aqui, eu quero agradecer e dizer que voltaremos na sequência dessa conversa, ainda conversando com o nosso caríssimo Dr. Hélio Pinheiro. Muito obrigado pela honra da audiência e até a próxima, se Deus quiser.